Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos a nossa liberdade. Ele nos deu livre arbítrio. E Ele respeita muito isso. Então vamos abrir o nosso coração para ouvir Deus. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos então, neste vídeo, a liturgia referente ao dia 15 de abril de 2023 em todas as celebrações católicas no planeta. Sábado da oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa 1, número 1, e o ofício próprio. O antífona da entrada. O Senhor fez o seu povo sair com grande júbilo, com gritos de alegria aos seus eleitos, aleluia. É o Salmo 104, versículo 43. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós. Contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renascem pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora. É o 118 Salmo. Versículos 1, 14 ao 15, 16 a B ao 18, 19 a 21, refrão 21a. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão.
Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Repitamos: dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Agora vamos aclamar o Evangelho com um trecho do Salmo 117, versículo 24. O Evangelho de hoje é o de São Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, que é uma liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Censurou sua dureza de coração, Marcos 16, versículos do 9 ao 15. Depois de morto e sepultado, Jesus ressuscita, vencendo a morte, como ele mesmo anunciara antecipadamente, conforme consta de Mateus 16, 21, 17, 23, 20 e 19. Obviamente, os discípulos ouviram estes anúncios e não entenderam nada. A reação deles diante da morte de seu mestre deixa claro que eles não alimentavam nenhuma esperança a respeito da ressurreição. Por isso mesmo, quando Jesus se manifestava vivo, eles reagiam com espanto e descrença, chegando a confundi-lo com um fantasma, como está no escrito de Lucas 24, versículo 37. Depois de Jesus ser encontrado vivo por Maria Madalena e pelos 2 discípulos de Emaús, o testemunho destes não foi capaz de convencer os demais seguidores, ainda dominados pelo medo e pela decepção. Neste evangelho transmitido hoje, Jesus se manifesta aos 11 enquanto eles comiam, e Jesus foi duro com eles. Os evangelistas, aliás, o evangelista Marcos, anota que eles sofreram pesada censura do mestre. O verbo grego utilizado no texto original, oneidizem, expressa uma repreensão tão forte que beira insulto. O motivo da grave censura é a dureza de coração dos discípulos. No original grego, esclerocardia, algo como uma esclerose do coração, um endurecimento da alma petrificada pela falta de fé. Curiosamente, o Antigo Testamento já falava dessa doença do espírito. Salmo 119
refere-se aos adversários do Senhor como gente que tem o coração de sebo, versículo 70. Como se uma espécie de colesterol da alma impedisse que a boa nova penetrasse nos corações fechados em si mesmos. Tal entupimento leva alguém a recusar o testemunho daqueles que viram o Senhor. Na carta aos Romanos também o apóstolo Paulo se refere à falta de fé daqueles que recusaram a mensagem de Deus implícita na própria criação. E observa que eles se perderam em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Romanos capítulo 1, versículo 21b. Os 11 logo receberão um sopro de Jesus, transmitindo-lhes o Espírito Santo, conforme João 20, versículo 22, absolutamente necessário para reforçar-lhes a fé estremecida e desentupir os corações esclerosados. Pedro, o instável, chamado a ser rocha, compreenderia depois a importância da fé, sem a qual a missão dos apóstolos seria impossível. Graças à fé e pelo poder de Deus estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. É o texto, um trecho da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 6. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu coração está pronto, ó Deus. Salmo 57, versículo 7. Agora nós vamos ao santo do dia. O santo do dia eu pesquisei no site do Vaticano. Eu procuro sempre algum site para pesquisar e desta feita nós estamos pesquisando nesse site. Mas eu já pesquisei antes no site da Rede Século XXI, também no A12, no site revista.arautos. Então, de vez em quando a gente faz uma consulta em algum site. 15 de abril é dia de Santo Abúndio Mansionário. Mansionário é uma espécie de sacristão. Mansionário, não é missionário, não é mansionário, uma espécie de sacristão. Então, 15 de abril, dia de Santo Abúndio Mansionário. As poucas notícias sobre a vida de Abúndio ou Abôndio chegaram até nós por São Gregório Magno, que escreveu sobre este funcionário do Vaticano como um homem humilde e de grande dignidade no cumprimento do seu serviço. O Papa narrou também sobre uma cura milagrosa realizada por Abôndio, que faleceu no ano 564. Santo Abôndio ou Abúndio, rogai por nós. Olha aí um santo que foi mansionário, uma espécie de sacristão, funcionário do Vaticano. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Shalom, paz. Adonai, meu Senhor, meu Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem, para o seu bem. Ele providenciará se for para a sua conversão, para o seu seguimento na palavra de Cristo, na missionariedade. O escritor e professor de História da Igreja Católica, Felipe Aquino, que escreveu mais de 100 livros, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus não respondeu ainda, espere. Você está lidando com o Criador de tudo, de todo o universo, dos seres humanos, dos animais, dos minerais, de tudo. Já pensou o que é isso? Você está se comunicando com Ele. Ele faz o que é melhor para você. E agora do
aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, significa vinde, Senhor Jesus. Ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, Maranatá ou Maranata, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Você está pronto? Não sabemos a data. Não sabemos a data nem a hora. Por isso temos que estar prontos. E para estarmos prontos, temos que nos reconciliar com Deus sempre. Não vamos morrer em pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. O apóstolo São Paulo disse que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos no dia do Senhor, no dia da volta do Senhor, a segunda vinda, quando acabará esse tempo como conhecemos aqui, esse espaço, acabará também o purgatório. Todos estarão ou no céu ou no inferno. Infelizmente, muitos vão para o inferno, para a tormenta eterna. Terão uma vida eterna longe de Deus. Deve ser terrível, gente. A vinda do Cristo é algo cósmico, algo inenarrável, inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Já pensou a vinda de Cristo Jesus na sua segunda vinda com os anjos e santos para o juízo final? Não temos como narrar um episódio desse, prever um episódio desse. Só Deus mesmo, em sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Obrigado, Senhor, por me perdoar. Eu quero a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.